A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Meus irmãos, e hoje iniciando um novo quadro, né? Junto comigo está aqui o irmão Emerson. A paz do Senhor, meus queridos, hoje aqui nós estamos iniciando um novo quadro para vocês, né? Da Escola Bíblica Dominical. Hoje em diante, nós iremos agora comentar junto com vocês as lições da Escola Bíblica Dominical. Sim, é de suma importância, né? Que nós vamos iniciar agora para auxiliar os professores a como dar aula, a ideia de abordar em cada tópico, que é muito importante no desenvolvimento da aula. Para você, professor, para você, aluno da Escola Dominical, esse será um vídeo de muito proveito para você, pois nós iremos mostrar para vocês como dar aula, pontos específicos a se comentar das lições, né, irmão Bruno? Aquilo que tem de passar, né? No pouco tempo que nós temos que passar, transmitir, nós vamos tocar nos pontos mais importantes, né? E hoje, iniciando esse trimestre, né? Esse terceiro trimestre do ano de 2021, nós vamos comentar um pouco a respeito da primeira lição desse trimestre, terceiro trimestre, né? Que tem por título A Ascensão de Salomão. Isso mesmo. E a lição desse terceiro trimestre tem por título geral, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E tem por título, como eu já iniciei falando, A Ascensão de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esaíta, e Emã, e Calcol, e Dada, filhos de Maú, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Primeiro livro de Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a acabou. Então, irmão Emerson, qual a importância de nós sabermos e aprendermos um pouco a respeito dessa ascensão de Salomão? Primeiro, irmão Emerson, é muito importante nós já definirmos o termo ascensão. O que significa, irmão Emerson, o termo ascensão? Esta palavra tem por significado ascender, levantar, né? Dando um entendimento da chegada de Salomão ao poder, né, irmão? Sim, então é de suma importância. Nós já entendemos que o comentarista da lição ele quer passar o seguinte: que nós vamos estudar o poderio, o início do poderio de Salomão. A chegada de Salomão ao poder. Então é muito interessante você, professor, dar o significado da palavra aos seus alunos, para eles entenderem melhor, porque tem muitas pessoas que não conhecem essa palavra e não sabem o seu significado. Então, professor, é muito interessante você passar o significado dessa palavra. E também, irmão, isso é de suma importância estudar o contexto, né, do que se passava, né, com Salomão, né, no contexto ali a qual foi passado o reino a Salomão. Irmãos, então, como é que estava o contexto dessa ascensão de Salomão? Irmão Bruno, o contexto da ascensão de Salomão ao poder está lá escrito em 1 Reis, onde nós vamos ver lá no capítulo 1 o que aconteceu. Algo interessante é que o rei Davi já estava velho, né, já próximo aos seus fins de seus dias, e o seu irmão Adonias, ele
vendo que seu pai Davi já estava próximo já dos seus fins, ele resolve a si mesmo se declarar rei. Assim ele chama muitos povos, o povo que estava ao seu lado, alguns sacerdotes, alguns líderes políticos, né, vamos assim dizer, naquele tempo. E assim ele se proclama rei. Nem assim Davi estava sabendo. E o profeta Natan, vendo o que estava acontecendo, vai até a mãe de Salomão e o próprio Salomão anunciar o que estava acontecendo, né? Anunciando que o seu irmão Adonias estava tomando o poder para si mesmo, né? Para você ver que Salomão não estava nem fazendo muito de conta do que estava acontecendo e nem sua mãe. Então o profeta, sábio assim por Deus, avisa a mãe de Salomão e avisa Salomão para que eles fizessem alguma coisa, né? Então o conselho foi dado e a mãe de Salomão vai até o rei Davi declarar o que estava acontecendo. Então ela declara o que estava acontecendo e Davi diz que assim não aconteceria, mas sim Salomão chegaria ao poder porque Deus tinha preparado para ele. Então, Betseba teve grande influência nessa ascensão, né? A gente vai ver que todo o contexto vai nos dar um norte de tal opinião. A gente vê, irmão Emerson, e é muito importante citar nas aulas, a dificuldade que Davi passa na educação dos seus filhos. Na verdade, Davi passou por grande dificuldade. O que nós podemos aprender mais, né? dessa dificuldade? Além desse contexto, a gente já vê no contexto de como ele chegou ao seu poder, né? Ao seu irmão, o próprio irmão, tomando o reinado do seu pai sem ele saber. O contexto familiar de Salomão. Qual é o contexto familiar? Muito interessante você, professor da escola dominical, passar esse contexto a mais, né? Passando o contexto de como Salomão chegou ao poder e o contexto familiar. O contexto familiar, irmão Bruno, e Salomão e também de Davi não é um contexto muito, vamos dizer assim, abençoado por Deus, né? Salomão, seus irmãos, era uma família muito complicada. Você mesmo, nós podemos ler nas histórias de Davi que um dos seus filhos, né, não tentou, mas conseguiu estuprar a sua irmã. Um dos seus filhos também, e Davi, antes de Salomão chegar ao poder, também tentou roubar o poder e o reinado de Davi antes de Adonias, né? Você vê que era uma família muito perturbada. Lembrando que o nome do filho a qual estuprou sua própria irmã, sendo filho de Davi, é Aminon, e o nome do filho que usurpou o trono de seu pai é Absalão. Então vamos ver que é muito importante o professor passar essa didática, desse contexto para os alunos que Davi passava por grandes tribulações em sua casa, em sua família. Tá? Você vai ver que não foi só um que tentou, que usurpou, né, o trono de seu pai, mas sim também um dos seus filhos que a gente vai ver lá no final, que é o contexto aqui de Salomão, que tenta tomar o trono de seu pai. Irmãos, já aprendemos o contexto, já aprendemos como é que foi essa ascensão, como é que nós podemos desenvolver a aula a partir daí. Irmão Bruno, o autor da lição, né, ele vai começar falando aqui no primeiro tópico a sabedoria de Salomão e o primeiro subtópico a virtude de Salomão. O professor da escola dominical ele pode começar vendo aqui, pegando o resumo do contexto e aplicando aqui já na sabedoria, onde Salomão, já no primeiro subtópico, vai mostrar que ele pediu a sabedoria. E nós vamos ver no seu contexto geral, onde seus irmãos ansiavam por poder, ansiavam tomar o lugar do seu pai para ser poderoso, ter o poder. Já Salomão, ele ganhando o poder dado por Deus, que foi dado por Deus o poder, se não fosse por Deus, seus irmãos estariam reinando naquela época. E nós vamos ver que ele não pediu vingança, ele não pediu ouro, ele não pediu, mas pediu sabedoria. Sabedoria para reinar melhor ainda mais do que o seu pai. Nós vamos ver que o contexto de Salomão era um contexto familiar terrível, um contexto de familiar onde ele poderia pedir várias outras coisas. Mas Salomão ele pediu sabedoria a Deus para governar fielmente a Deus. E muito importante, irmão, se o professor frisar essa questão do pedido de Salomão, né, que a gente vai ver que há uma consolidação desse pedido, né, que confirma o seu reinado. O que é que nós podemos
dizer aqui para o nosso inscrito, que é professor, que está se preparando, já está fazendo seu esforço, aí nos assistindo, que consolidou, né, esse reinado fantástico, simplesmente fantástico, né, com conquistas, não questão do poderio do seu exército, né, Davi a gente vai ver que foi um desbravador, podemos assim dizer, em questão militar, mas Salomão foi um pacificador e assim Israel chegou a alcances inimagináveis na época de Davi, né, a conquistas inimagináveis, e a gente vai ver que ele dá esse reinado fantástico para Israel. Mas o que foi que consolidou com embasamento bíblico? Essa foi a consolidação que houve. Como é que nós podemos desenvolver esse segundo tópico? Bom, Bruno, entrando no segundo tópico, falando sobre exatamente este assunto, nós vamos ver que Salomão, com a sua sabedoria dada por Deus, ele começa a crescer ainda mais o reinado, né, deixado por seu pai, a crescer ainda mais o seu poder. E nós vamos ver que o que deixou mais forte, mais poderoso o seu reinado foi a sua sabedoria em fazer alianças com outros povos, alianças com outros reinos. E assim ele deixou seu poder mais poderoso ainda, seu reinado mais poderoso, mais rico. Foi dessa maneira, fazendo alianças com outros reinados. E nós vamos ver que depois disso aconteceu algo muito sério, né? O seu reinado ficou mais poderoso, o seu reino ficou mais rico, o seu território foi expandido, mas houve uma consequência desse poderio todo de Salomão. Houve uma consequência. E qual foi essas consequências que é muito importante, né, nós pontuarmos? E Salomão foi um grande rei, né, grandes conquistas, mas com grandes falhas. Quais foram essas falhas, irmão? Nós vamos ver em 1 Reis capítulo 11, onde a própria Bíblia vai dizer que Salomão, nessas uniões de reinos, ele casando com outras mulheres de outros reinos, com outras princesas, e vai dizer que ele tinha mais de 1.000 mulheres, né? Ele vai dizer que ele tinha mais de 1.000 mulheres. E nós vamos ver que por causa disso, ele está se envolvendo com outros reinos que adoravam outros deuses. Essa foi vamos dizer assim, a sua queda, né, espiritualmente falando. Ele se envolveu com tantas outras mulheres, onde se você for ler lá no capítulo 11 de 1 Reis, lá vai contar que a sua ruína foi essas mulheres. É muito importante nós pontuarmos isso, né? E nós já aprendemos a questão da ascensão, né? Que ele agora é rei, dos seus acertos, aonde chegou, né? Esse reinado tão longe que chegou, que Davi não conseguiu chegar. Ele vai com um desbravador político, e consegue alcançar lugares tremendos, né? Um reinado fantástico. E o que foi, irmão Emerson, que marcou, podemos assim dizer, a gente já viu a consolidação, o que foi que marcou o reinado de Salomão, que em outro não teve, né? Outros quiseram ter, mas não teve, né? O que foi que marcou? E nós já vamos adentrar no terceiro tópico. O que marcou o reinado de Salomão foi a construção do templo de Salomão, né? A construção do templo foi o que marcou o seu reinado, que é lembrado até hoje a construção daquele templo. Um templo muito grande, um templo que foi revestido de ouro, de pedras preciosas. Foi uma grande obra que Salomão fez, a qual seu pai desejava muito fazer, mas Deus assim não permitiu, pois seu pai era um homem que tinha sangue em suas mãos. Então Deus deixou essa honra a Salomão para construir o templo, né? A gente vai ver, irmão, só ao decorrer do contexto, né, bíblico, a gente vai ver que Davi tinha muita vontade de se fazer aquilo, né? Tinha muita vontade e é oriundo dele esse desejo, né? E ele consulta o profeta Natan, é verdade, diz: Natan, eu estou com um desejo aqui, creio que Deus, né, aprova tal desejo. E ele explica para Natan. Nós vamos ver que quando Salomão chega ao poder, vamos ver que Davi ele tinha tudo anotado, como seria a construção. Ele entrega a Salomão tudo que era para ser feito, a receita do bolo, literalmente. É só você fazer, farinha, tá aqui, margarina. O tempo tem que ser, ele entrega a Salomão, entrega bronze, Salomão vai lá e faz do jeito que o pai dele ordenou que teria que ser feito. Davi desejou, mas não construiu, porque essa bênção estava de acordo para Salomão.
Sim, é de suma importância isso. Nós já aprendemos a construção do tempo, o propósito, e traz-nos um ensinamento muito grande essa questão da construção do tempo, né? Davi queria, mas não aconteceu. Tem coisas que nós almejamos, queremos, mas assim Deus nos permite. É verdade, né? Tem coisas que Deus diz, não, isso aí não é para você, eu não quero que aconteça para você, e ponto. Né? Assim como o reinado não era para Adonias, era para Salomão. Assim como a construção do templo não era para Davi, era para Salomão. Tem coisas que Deus separa apenas para você, né? Pessoas querem, mas é para você. Isso mesmo, e é importante você frisar isso. A gente vê muitas pessoas frustradas, muitas pessoas cabisbaixas mesmo, porque tem coisas que não dão certo, planos que não deram certo. E nesta aula é para os alunos saírem fortificados, dizer que nós chegamos e atingimos os objetivos a qual Deus quer que assim nós conseguimos e que nós chegamos a ela. Né? Deus quer tal coisa, então tal coisa acontece. Tá certo, meu irmão? Então, meus irmãos, tá aqui, né, a Escola Dominical Irmão Emerson. Traz-nos uma conclusão de toda esta aula. A conclusão que nós podemos chegar é que quando Deus quer algo, vai acontecer, né? Salomão quase perdeu o seu reinado porque o desejo de ganância, de poder do seu irmão era maior do que a ordenança de Deus, porque ele sabia que o reinado era para ser de Salomão, mas mesmo assim ele queria passar por cima, né, da vontade de Deus. A construção do templo que Davi desejava muito, mesmo sendo um homem, né, considerado segundo o coração de Deus, ainda não era para ele, mas sim passou para o seu filho. A conclusão que nós podemos chegar aqui na história de Salomão, a sua chegada ao poder, é que há coisas que Deus separou para certas pessoas e apenas Deus pode nos ajudar a chegar até lá. Amém. Então queremos agradecer aqui ao irmão Emerson que esteve conosco, né? Lembrando, irmão Bruno, que nós estamos fazendo esses vídeos, nós não estamos dando uma aula, mas sim estamos comentando um pouco sobre a lição para que você venha aqui ter alguma coisa a mais, alguns instrumentos a mais, algum conteúdo a mais para você poder passar para os seus alunos e você também, aluno, aprender um pouco a mais. Lembrando, né? Não é uma aula, é apenas um comentário acerca da lição. É um comentário muito sucinto, tá? Você que é professor, não se baseie só em tais comentários, tá certo? Vá, nos assista e vá enriquecer mais e mais a sua aula, para pesquisar em comentários bíblicos, para pesquisar, se assim tiver em suas mãos, em dicionários, e enriqueça a sua aula, para que o aluno saia dizendo que aula maravilhosa eu tive, como o tempo se passou rápido. E quando a aula é boa, o tempo se passa muito rápido, tá certo? Meus irmãos, que Deus abençoe. Esse é o mais novo quadro. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como este, vai lá, curta. Eita. Vai lá, meus irmãos, curta, comente, compartilhe e deixe o like. Joga nos grupos aí da Escola Dominical. Tem muitos. Isso, tem muitos aí. Tá certo? Vai lá, manda para um parente que tá fora do estado, algo desse tipo. É um prazer estar com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos.